Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Irã e a aula de hoje é o determinante de Vandermonde e o teorema de Binet. Bom, se uma matriz quadrada ela tem elementos organizados em linhas ou colunas e esses elementos eles apresentam números com expoentes variando de 0 até n-1, eu tenho o que a gente chama de matriz de Vandermonde. Então, por exemplo, aqui eu tenho a matriz de Vandermonde de ordem 4. Então, você vê que é uma matriz quadrada de ordem 4 e você tem aqui as linhas, elas estão formando ali números com expoentes variando de 0 até 3. Ela é de ordem 4 e o expoente vai até 3. Então, você tem a elevado a 0, a elevado a 1, a ao quadrado, a ao cubo. B elevado a 0, B elevado a 1, B ao quadrado, B ao cubo. C elevado a 0, C elevado a 1, C ao quadrado, C ao cubo. D elevado a 0, D elevado a 1, D ao quadrado, D ao cubo. Então, essa é uma matriz de Vandermonde. Outra matriz de Vandermonde, agora de ordem 3, é essa daqui. Então, nota que as colunas, elas apresentam elementos seguindo esta especificação. Então, você tem x elevado a 0, x elevado a 1, x ao quadrado, y elevado a 0, y elevado a 1, y ao quadrado, z elevado a 0, z elevado a 1, z ao quadrado. O que a matriz, né, de Vandermonde tem de tão interessante? É que o determinante dela, ela tem um jeito simples de ser calculado, tem uma regra. Então eu chamo de a linha ou coluna onde os termos estão com o expoente elevado a 1, no caso aqui A, B, C, D e aqui x, y, z, é essa fila chamada fila característica dessa matriz. E o determinante dela pode ser calculado efetuando os produtos das diferenças entre os termos, todas as diferenças, mas sempre o que? De ordem, o de ordem superior menos o de ordem inferior. Considera assim, a ordem no caso aí é a posição. Então você tem assim, o B é o do segundo, é o segundo elemento da linha. Então eu tenho a diferença B menos A. O C é o terceiro elemento, eu vou ter duas diferenças. Eu tenho C menos B e o C menos A. O D, já que é o quarto elemento, eu tenho D menos C, D menos B, D menos A. O produto de todos esses termos, de todas essas diferenças, vai ser igual ao determinante dessa matriz. No segundo caso, eu tenho a característica, é o x, y, z, e aí você tem aqui, ó, o y está na segunda linha, então eu tenho a diferença y menos x. O z está na terceira linha, eu tenho z menos y e z menos x. O produto dessas diferenças vai te dar o determinante, né, dessa matriz de Vandermonde. Um exemplo de exercício, né, uma questão. Determine o valor de x para o qual o determinante da matriz é nulo. É claro que eu posso resolver isso aí usando regra de Sarros, eu posso usar o teorema de Laplace, mas eu posso também perceber que nós temos sim uma matriz de Vandermonde, no caso um determinante de Vandermonde. Eu tenho aqui, ó, 1, que é 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 ao quadrado. 1, que é x elevado a 0, o x e o x ao quadrado. E o 1, que é 5 elevado a 0, 5 elevado a 1, 5 ao quadrado, que é o 25. Então, isso aqui, sim, é um determinante de Vandermonde. Então, ele pode ser calculado como? A linha característica vai ser o 2x e 5. Aí, ficaremos com x menos 2, 5 menos x e 5 menos 2. E eu quero que esse determinante dê zero. É só resolver essa equação. 5 menos 2 é 3. Bom, para que o produto seja zero, só se um desses dois parênteses der zero. Então, x menos 2 é zero, no caso x é zero, e 2, aliás.
ou 5 menos x vai ser 0, no caso x igual a 5. Então temos essas duas possibilidades. Então o valor real para que esse determinante seja 0, isso só vai acontecer quando x for 2 ou quando x for 5. Um teorema muito interessante também e muito que a gente vai falar na próxima aula, é o teorema de Binet. Ele vai servir, né, para trabalharmos com matrizes inversas. Quando duas matrizes elas têm mesma ordem, duas matrizes quadradas têm a mesma ordem, o determinante do produto dessas matrizes vai ser igual ao produto dos determinantes dessas duas matrizes. Então você tem lá, por exemplo, a matriz A e a matriz B. O produto da matriz A com a matriz B, só para a gente lembrar como é que a gente faz mesmo o produto da matriz, a gente multiplica a linha da primeira pelas colunas da segunda. Então tá ali, ó, a coluna da segunda. Então você tem, ó, o 2, o 1, o 0, 3. Então vai ficar 1 vezes 2, 2 vezes 1 e soma. É esse aqui. 1 vezes 2 mais 2 vezes 1. Aí depois eu vou para a primeira linha, segunda coluna. Então vai ficar 1 vezes 0 mais 2 vezes 3. 1 vezes 0 mais 2 vezes 3. Segunda ali. Aí eu desço. Aqui, ó. Segunda linha. Segunda linha com a primeira coluna. 1 vezes 2, 4 vezes 1. 1 vezes 2 mais 4 vezes 1. 1 vezes, agora é a segunda linha, segunda coluna. 1 vezes 0, 4 vezes 3. 1 vezes 0 mais 4 vezes 3. Então o produto de A e B vai te dar a matriz 4, 6, 6, 12. Então A vezes B, 4, 6, 6, 12. O determinante da matriz A é fácil de calcular. Diagonal principal, produto, menos o produto da secundária. Então vai ficar 4 menos 2, 2. O determinante da matriz B, mesma coisa. 3 vezes 2, 6. 0 vezes 1, 0. 6 menos 0 dá 6. O determinante do produto vai dar 4 vezes 12, 48. 6 vezes 6, 36. 48 menos 36, 12. E você repara aqui que é o produto, né, desses dois determinantes. Então, o determinante do A vezes B, sim, é o determinante de A vezes o determinante de B. Então, o teorema de Binet foi verificado nesse exemplo aí. Essa é a nossa aula de hoje. Um grande abraço a todos e todas e até a próxima.